não dá pra viver no Maranhão. Aquilo é uma impossibilidade civilizacional. É uma impossibilidade. Aquelas pessoas são tratadas como animais ali. Um sujeito tem que ser muito burro pra ir lá na frente do lixão. Ó, você tá falando que esse lugar que eu tô até tapando o lixão atrás é uma filial do inferno. Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui ao vivo. Eu tô doente, né? Ninguém passa impunemente uma semana no meu querido estado do Maranhão. Então, assim, você volta com febre, disenteria. A gente fica falando de saneamento básico o tempo todo. Não é porque, eu vou criticar o político. Não, porque quando você não tem saneamento básico, você tem infecções. Você tem coliforme fecal na água. E isso dá doença. E eu tô com febre. Legal. Inclusive, eu tava vendo outro dia, as estatísticas de doenças gastrointestinais do tipo disenteria na região do Maranhão são altíssimas. Por que será, né? Por que será? Porque não tem, entendeu? Deixa eu te explicar. Quando você tem, eu vivo falando, olha, aqui, né, a taxa de fornecimento de água aqui, né, água potável é de 20% e 1% de esgoto. O que isso quer dizer? Que assim, que a água, na maior parte dos estabelecimentos, dos lugares, a água é tirada num poço. E o poço é contaminado pelo esgoto que é jogado pelas pessoas. Logo, você está tomando água contaminada. Então, quando um estabelecimento comercial vai te dar um suco e vem com gelo, o gelo foi feito com aquela água podre. Aquela água podre, ela te contamina. Então, entendeu? Igual a gente ficou falando lá, vamos tomar coca, não vamos tomar nada local, não vamos ficar, né? Vamos só comer coisa industrializada, vamos seguir o contrário do que a gente apregou em termos de lifestyle, de qualidade de vida, porque, né? Pois bem, lá não dá. Não dá. Putz, eu tomei com gelo. O Maranhão é um problema de saúde pública. O Maranhão é um problema de saúde pública. Eu sou a única pessoa na história do Maranhão que respeitou os maranhenses. Os maranhenses estão sendo vilipendiados há séculos. Assim, é a pior classe política do Brasil, mas de longe, sem nenhuma... Sem nada, assim, de longe, sem nenhum... Não há comparação. O povo nem entende o problema a qual ele está submetido. E esse é um dos graves problemas, né? Quando eu falei daquele problema de sujeira naquela favela do Coroadinho, né? Aí apareceram os puxa-sacos lá do prefeito, né? Do ex-prefeito, do Braide. Não, mas olha só, mas ele tenta... Cala a boca, galera! Vocês têm ideia do que está acontecendo? Vocês são tratados iguais animais, aí vocês ficam lá, não, o meu prefeito é bom. O cara entregou a Avenida do Reggae. É sério, eu acabei nem gravando vídeo disso. Uma das entregas que o cara comemorou foi que ele pintou lá de vermelho, verde e amarelo uma avenida e botou uma estátua de um cara dançando um reggae. Agora a gente tem a avenida. Nossa, hein? Agora vai, São Luís. Agora vocês estão estourados. Pelo amor de Deus. Assim, pelo amor de Deus. E as pessoas, né, vamos colocar aqui, que trabalham, né, as pessoas têm um pouco de noção, já entenderam a mensagem. Mas existe uma massa que é dividida em dois blocos. Tem a massa dos puxa-saco de político. Uma massa, ela é muito pouco educada, vamos colocar assim, muito pouco educada, e essa galera, assim, puxa o saco do político, não tem nada do que tá acontecendo. E a outra, simplesmente, tá empregada pelo político. O Maranhão se destaca por um número colossal de páginas de política e de perfis de puxa-sacos de político A, B ou C, que são contratados agora no eleitoral, tá tudo na folha, né, de alguém. E aí eles estão lá produzindo conteúdo sem parar, falando assunto. Então, é um pandemônio de puxa-saquismo. E aí como é que pode, num lugar, né, 15% de analfabetismo, praticamente 30 mortes a cada 100 mil habitantes, uma das piores taxas de homicídio do Brasil, tá? Tô falando ali de uma economia muito pouco desenvolvida. As pessoas eu fui, né, num evento muito legal na Federação de Indústrias lá do Maranhão. E aí quando o pessoal vai levantar as indústrias, né, conhecidas do Maranhão, eles vão lembrar de 5 plantas. Tem Impasa lá em Balsas, tem a Suzano lá perto, acho que de Imperatriz, tem a Vale e citam mais uma. E aí eles vão falar do terminal termoelétrico. Tipo, eles levantam, eles contam na ponta dos dedos ali as plantas industriais. Meus amigos, é um lugar que tá tudo errado. Aí eu fui ter conversa com um político tradicional, não de lá, um tradicional brasileiro, né? E aí a gente entende o tamanho do problema do Brasil, né? Político, não vou falar o nome e tal. Cara, eu vou te falar, meu caro amigo político tradicional brasileiro, assim, a gente precisa fazer uma coisa muito grave ali, muito sólida, porque assim, não dá pra viver no Maranhão. Aquilo é uma impossibilidade civilizacional. É uma impossibilidade. Aquelas pessoas são tratadas como animais ali. Não há poder público é completamente corrompido, não há serviço público de qualidade. A gente precisa botar um interventor lá. Renan, você é um cara inteligente, jovem, você não pode vir com essas... Qual a ideia? Tipo, dialogar politicamente com o Josimar Maranhãozinho? Fazer negócios com o Everton Rocha? Ouvir a importante opinião de algum deputado do Maranhão? Meus amigos, a classe política do Maranhão, ela tem que ser presa. A classe política do Maranhão, ela é um roubo. Então,
a gente se depara com um problema que a solução não será simples. Se você tiver que chegar pra falar com um político que basicamente mantém as pessoas em situações similares a, sei lá, ao que há de pior na África subsaariana, você vai falar, ó, eu preciso ter uma fórmula negocial aqui, você tá ferrado, cara. E aí vem um problema, a classe política do Maranhão manda no Brasil. O Brasil, meus amigos, o governo federal e as instâncias representativas é muito mais Maranhão do que São Paulo. É muito mais Maranhão do que Santa Catarina. Entendeu? É muito mais Amapá do que Minas Gerais. A partir do momento que o Brasil é isso, não é que o Maranhão tá ferrando o Maranhão. A política maranhense tá ferrando o Brasil. Que é, inclusive, através do Brasil que eles pegam o dinheiro pra ferrar o Maranhão. Caramba! E aí você explica isso, você tenta explicar, e aí os políticos tradicionais estão presos no consenso de 88, eles fingem demência. Eu falei isso com esse político tradicional, ele parou de responder. Porque ele não tem. Ele tá tão preso na ideia. Tipo, imagina, a representação política do Maranhão é importante pra política nacional. Não é! Não é! O político do Maranhão é um câncer. Eu volto a falar. É tipo assim, ó, eu tenho uma federação aqui no Oriente Médio, aí a Al-Qaeda tem um share aqui, a Al-Qaeda tem uma opinião. A Al-Qaeda não pode ter uma opinião. Assim como o Josimar Maranhãozinho não pode ter uma opinião. O Josimar Maranhãozinho e a Al-Qaeda tem que ser combatidos. Sacou? Não dá. Não dá pra um país sério ter, vamos dizer, um share representativo da Al-Qaeda. Assim como não dá pra um país sério ter um share representativo do Maranhão, do Amapá. Por quê? Porque a classe política de lá é um horror. Tem que mudar tudo. Eu tô propondo uma reforma administrativa que muda o sistema de incentivo. E não é que vai resolver completamente, nunca existe solução completa. Mas começa a mudar. Começa a mudar. E eu acho que no médio prazo dá ótimos resultados. E talvez dê certo. É a jogada mais séria aí. E vocês que são do Centro-Sul tem que apoiar isso como se não houvesse amanhã. Ou vocês apoiam isso, ou, meu velho, a federação tem sentido. Essa bagaça tem que ser dissolvida. Porque eu volto a falar, se você tiver que viver num país em que a classe política do Maranhão apita, você tá lascado. Essa classe política do Maranhão, e quando eu falo essa, eu volto lá pro Sarney. Pode voltar décadas. Tem nada ali que presta. Esse vídeo é um tratado sociológico sobre o Brasil. Vamos lá. Senhor Renan Santos, estou aqui no local do qual o senhor veio, dentro de São Luís, dentro do bairro do Troadinho, e chamou de inferno, né? Igualou ao inferno, uma filial do inferno. E de inferno e sujeira o senhor entende, né? Até porque em muitas falas suas, ou em uma ou algumas, você fala que uma mulher deve ser estuprada. E cara, é difícil falar com pessoas sujas como o senhor. Eu até me limito, mas ele tem que ser gravado. Eu tenho certeza que você se limita. Eu só não sei se você escolheu se limitar, tá? Acho que é inerente, tá? A limitação, mas vamos lá. Desse jeito, ele não consegue formar um raciocínio. O jeito é muito burro. Ele não consegue, né, construir um raciocínio. Meu velho, o seu vídeo se auto-refuta. Você está basicamente num fundo de um lixão a céu aberto me atacando. Que ele tentou borrar. Ele tentou borrar o lixão a céu aberto. Você entende? Um sujeito tem que ser muito burro pra ir lá na frente do lixão. Ó, você tá falando que esse lugar que eu tô até tapando o lixão atrás é uma filial do inferno. Ah, você falou que... Não, deixa eu falar um negócio, cara. Quando eu fiz aquela piada da Bárbara, que você tá tentando achar que vai me constranger com isso e tal, era uma piada num contexto em que eu tava interpretando uma pessoa. Tá, sacou? A gente tá interpretando, a gente tá nos Bárbara, falei que ia botar fogo nas coisas e tal. Entendeu? É a mesma coisa que você falar que um ator da Globo que, sei lá, deu um tiro numa pessoa, ó, você é um assassino. É uma piada tirada de contexto. Agora, isso não está tirado de contexto. Esse lixo tá aí atrás de você, cara. Você tá defendendo uma pilha de lixo. Você pegou um celular e foi até a frente de uma pilha de lixo defender a existência da pilha de lixo. É isso que você foi fazer. Eu nem vou brigar com você, porque acho que você não está em condições de briga. O cara é um defensor do lixo, cara. O cara foi lá defender a pilha de lixo dele. Pocinha, onde moram pessoas de bem, pessoas que têm coerência, pessoas que vivem de fazer o bem. É fácil vir no Maranhão, em várias cidades, vários locais, apontar erros em ano eleitoral. É fácil. E dizer que é a solução, que o senhor é a solução do país. Mas por que não vem antes? Por que não fez antes? É incrível. Em ano de eleição, tudo aparece e tudo se fala. Eu tô gravando há bastante tempo já sobre o seu estado, Maranhão. Há bastante tempo. Na verdade, eu já comento sobre o seu estado, assim, faz tempo. E sim, Coradinho é uma filial do inferno. Você está defendendo uma pilha de lixo, brother. Você foi na frente da pilha de lixo defender ela, cara. Tá indignado comigo. Por quê? Vamos explicar. Por que essas pessoas foram defender? Lá, na política, você tem um cara que chama Braide e você tem um cara que chama Brandão.
O Brandão é o governador e ele quer fazer o sucessor dele, que é o Orleans. E o Braide é o prefeito de São Luís, que quer concorrer a governador, ok? O Braide já não é mais prefeito e o Brandão já não é mais governador. Eles passaram aí pros vices e tal. Eles, então, são os dois grupos políticos em disputa. Então eles compraram todos os políticos influenciadores que já estão trabalhando na eleição. Então esse aí tá trabalhando pro Braide. A função dele era mostrar, tá? Pra aquele público que mora lá, ó, tá tudo bem! Esse Renan não presta, cuidado com esse cara! Essa é a função dele. Ele, coitado, ele é meio inimputável, é um sujeito muito burrinho. Muito burrinho. É bem inimputável. Não tem muito o que fazer com ele ali. Mas vocês entendem que o cara topa defender uma pilha de lixo, que é o que foi fazer? Ele topa. Ele foi lá defender a existência da pilha de lixo. Pra ele, se alguém um dia reclamar que tem uma pilha de lixo no bairro, isso é um problema, porque isso ataca o político dele. Tanto que o argumento oficial dos puxa-sacos do tal do Braide, que é o ex-prefeito, é falar assim, não, a prefeitura não tem culpa, a culpa é da população que joga lá. E sim, parte da culpa é da população que joga lá, sim. Agora, por que não tem uma coisa, uma inovação, Riso? Oh, meu Deus. Uma inovação. Lá vem. Caçamba de lixo. Cara, põe uma caçamba de lixo nos lugares. E aí passa o caminhão de lixo e retira. Nossa. Mas aí, pra você instalar as coisas, você precisa também ter controle territorial. E tem 5 facções brigando. Você tem que destruir o crime organizado. Você também vai ter que fazer um trabalho de saneamento básico ali na região, porque o esgoto corre ali na sarjeta. A sarjeta ali, tá? Passa uma aguinha cinza, escura, oleosa, que contém esgoto. Então você vai ter que fazer todas essas coisas. E eles não vão fazer. Eles precisam botar bloquete e comprar voto. Aí o político lá não faz. Que é esse. Olha a notícia, olha só. Vocês viram que os caras, a prefeitura depois foi limpar, né? Depois de eu ter falado. E aí agora. Bota... Peraí, vamos lá. Olha aí, ó. Diferente da última gestão, do último prefeito que nós tivemos em São Luís, ó. Aparentemente até agora a gestão da prefeita Isminha Miranda tem sido eficiente. Ontem aquele caso do Renan Santos que divulgou aqui um lixão na redondeza do Coroadinho, Pactibira sendo retirado, ó. É isso aí, ó. Foi preciso sair um homem e entrar uma mulher pra começar a resolver. Que, cara? Assim, todo argumento que é construído pelos influenciadores locais, isso é outra coisa que eu percebi. Não existe uma pessoa que tem uma opinião, Riso. A opinião dessa pessoa que grava vídeos no Maranhão, ela está sempre a serviço de alguém. Esse cara é um puxa-saco de uma da ex-vice-prefeita, atual prefeita ali. E aí ele tá lá, precisou entrar mulher, não precisou nada, cara. O corpo do cachorro que estava em decomposição estava há semanas. E essa mulher não ligou pra isso. Foi eu que gravei o vídeo, por isso que foi o negócio no dia seguinte. Vocês estão entendendo que o caso do Brasil, isso aqui, a viagem pro Maranhão foi um aprendizado, eu vou pra Amapá, eu vou pro Pará, eu vou pra Bahia. Vai ser mais ou menos isso aí. Em alguns lugares piores, alguns lugares melhores, mas acho que na média nada vai superar o Maranhão.